O Papo de 30 completou um mês no ar. Um mês de uma conversa rápida e direta ao assunto. Na última edição, conversamos com a empreendedora social Rosiane Mello. Ela apresentou seu projeto de grande sucesso no Rio de Janeiro, aonde ela empreende por meio da inclusão. Tivemos também um momento empreendedor com Renata Lima, uma empreendedora firme que não se curvou diante da dificuldade proposta pela pandemia. Perdeu o Papo de 30? Não tem problema. Vai lá no nosso canal do YouTube, assiste e aproveita e se inscreve. E você vai poder não só ver os outros Papos de 30 passados, como já vai ser avisado, se ativar o sininho, da próxima live. Pessoal, vale muito a pena assistir essa edição do Papo de 30. Então, bom Papo de 30 para todo mundo. Gostou? Dá um like e até a próxima, pessoal. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à live de Papo de 30, um mês no ar. É com enorme prazer que nós completamos um mês participando nessa troca rápida e direta com vocês. É um grande prazer poder estar aqui na nossa quinta live, trocando, interagindo, falando sobre carreira, sobre empreendedorismo, sobre o mercado de trabalho. Essa é a nossa live Papo de 30. No tema de hoje, pessoal, vamos trabalhar a educação inclusiva e seu impacto social. É com enorme prazer que a gente vai abordar um tema tão importante, tão pertinente e que tem muito a ver com a escola de treinamento, aonde nós já participamos, podemos trabalhar durante muitos eventos em escolas, em ONGs, aonde, na época que podíamos, estávamos presentes fazendo algumas palestras. E a live Papo de 30 de hoje, como de costume, ela vai começar com o momento empreendedor. É um momento, tem tudo a ver com o tema de hoje, aonde nós sempre abrimos um espaço para que um empreendedor possa participar e trazer o que está fazendo nesse momento, como criou o seu negócio, inclusive seguindo as orientações de alguns contatos que nós tivemos ao longo da semana, recebemos uma ideia e aceitamos. Então, a partir de hoje, eu vou sugerir, né, quem quiser, desejar, sugerir um empreendedor, uma empreendedora que venha a poder trabalhar com a gente aqui na Live Papo de 30, nos dá o prazer de estar aqui com a gente, vai ser bem bacana. Como é que você faz isso? Poste aqui nos comentários das lives as dicas de quem você gostaria de participar aqui com a gente, tá bom? Ou interage lá nas várias postagens diárias da escola de treinamento, a dica de quem você gostaria, da sua região. Então já tivemos gente da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Fica aí aberto o convite a partir de agora para que vocês que fazem a live aqui com a gente possam sugerir as temáticas que vocês acharem interessante, empreendedores e empreendedoras do Brasil, de qualquer local, ok? Fica aí o convite para vocês. Bom, na live Papo de 30 de hoje, a educação inclusiva e seu impacto social, vamos trazer uma empreendedora que estava tocando o seu momento lá de empreendedorismo, quando, de repente, no meio do caminho, tinha uma pandemia. Mas, como toda empreendedora, ela não se rende às dificuldades, ela foi buscar outros caminhos. Então, já agradecendo, eu dou muito boas-vindas à nossa live Papo de 30, a Renata da Bibi Close. Renata, seja muito bem-vinda à live Papo de 30. Obrigada, Ricardo. Boa noite. Um prazer estar com vocês. Então, você está aí lutando pelo seu momento
brigando aí com o seu negócio empreendedor, mesmo diante de adversidade, não é isso, Renata? Sim, é nessas horas que a gente tem que buscar nossas maiores forças, né? A gente não pode deixar de empreender e sempre procurar o novo, né? Pegar os Renata, melhores exemplos. Pode dar, Ricardo. não, pode concluir, por favor. Então, é nesse momento que a gente tem que dar força também ao que está ao nosso redor, né? Os outros empreendedores, ajudar, não deixar eles desanimarem em hipótese nenhuma, por mais difícil que seja, né? Tem que É sempre verdade, incentivar. é verdade. Renata, Eu, você trabalhava junto com outros empreendedores, vocês se juntaram e formaram uma feira, né, para movimentar o negócio. Isso foi ano passado, né, ou ano retrasado, pelo que a gente conversou. Como é que era essa feira que você trabalhava? Foi ano passado. Era um projeto que nós ainda temos aqui em Vista Alegre, só está parado no momento, que é o projeto das mulheres empreendedoras, onde nós temos Ah, muitas artesãs. E como muitas das vezes os espaços são caros para essas artesãs, a gente tinha um projeto na praça, que é um que bacana. projeto que quase sem custo, né, para incentivar as artesãs. Eram cerca de quantas artesãs que estavam nesse projeto de mulheres empreendedoras, Renata? Mais ou menos. Olha, umas 30, 35. E estava Que só bacana. aumentando. Tem muita gente me procurando ainda, pedindo para voltar. Então, estou só esperando esse momento passar, ficar com mais calma, para a gente poder estar retornando o nosso projeto com mais força ainda. Que bacana. Bom, houve uma fatalidade mundial, a gente está no meio dela ainda, mas, como eu falei no início, o empreendedor ele se nega a parar o seu projeto e sempre busca alternativas. E foi nessa tentativa de manter o seu negócio que os empreendedores buscaram caminhos alternativos, e no teu caso, você acabou criando espaço físico para o closet da Bibi, não é isso? Isso. Eu consegui arrumar um espaço físico, né? Até a retomada do nosso projeto. E, inclusive, eu ajudo algumas artesãs desse projeto. Eu estou pagando aqui o meu box, né, o espaço, e estou tentando abrir um espaço dentro do meu espaço para divulgar o trabalho delas, sem custo para as mesmas. Que bacana. Bom, quem não conhece o Rio de Janeiro, Vista Alegre é um bairro da Zona Norte muito conhecido no Rio de Janeiro, né? Muito popular aqui no Rio de Janeiro. E já existia essa feira antes de você começar esse negócio junto com as outras artesãs? Existia alguma coisa na tua região similar a isso, Renata? Voltado para o artesanato? Isso. Não, aqui, infelizmente, as nossas artesãs elas não têm um espaço voltado somente para elas. Por isso que, ao mesmo tempo que bate aqui medo de seguir o projeto, eu também não consigo dizer, porque eu lembro das artesãs, né, que precisam muito dessa oportunidade. E são antes, tudo voltado mesmo para o artesanato. Bacana. Eu vou te perguntar já o que te inspirou a abertura da Closet da Bibi. Mas antes de eu chamar para esse papo, já que a gente está falando de empreendedorismo, eu tenho que chamar meu consultor mestre em empreendedorismo, meu parceiro, colunista do Melhor da Baixada, sobre empreendedorismo, o professor José Manuel. José Manuel, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma live Papo 30, Manuel. Muito boa noite, é um extremo prazer estar mais uma vez presente aqui na live, especialmente falando com mais uma mulher empreendedora, a Renata. Eu gostaria de perguntar à Renata qual é o seu produto. Boa noite, Renata, é um prazer a sua presença. Qual é o seu produto? Eu trabalho exclusivamente com moda infantil, desde o vestiário
Passado. O som não está bom. Parou. O som está Congelou. variando. Ela trabalha com vestuário infantil, é o forte dela. Exatamente. Nesse sentido, Renata, diz-me só uma coisa. Você, atuando primeiramente na feira, a feira foi uma experiência para você, inclusive em termos de pesquisa de mercado. Você hoje tem o seu boxe, mas tudo o que você fez foi a sua experiência de feira. A pergunta que eu faço, numa sociedade ainda machista, em que as atividades de um casal ainda são divididas muito de uma maneira conservadora, na sua opinião e na sua vivência, a mulher continua a ser, do elemento familiar, a pessoa que compra a roupa das crianças? Olha, muitas das vezes. Quem mais me procura são as mães. Dificilmente é o pai. Geralmente, quando vem, é o avô. O avô vem mais. Aí compra o netinho, compra para a netinha. Mas o pai já é um pouquinho mais difícil, mas vem também. Agora, a fabricação é própria ou você compra de indústrias? Eu compro de indústrias. Eu tenho alguns fabricantes que são exclusivos da minha marca, mas eu compro também das empresas grandes. Você tem uma marca própria? Isso. É até mesmo porque eu viso o baixo custo, né? Então, assim, a gente está numa pandemia que nós temos que ajudar a população de alguma... A gente precisa de ajuda, mas também tem que ajudar a população de alguma maneira, né? Exatamente. Esclarece para o público uma coisa que hoje é muito questionada. As pessoas ainda usam o rosa para menina e o azul para menino, ou essa diferença está desaparecendo, na realidade? Já tem alguma mãe que compra coisas rosas para o seu filhinho, para o menino? Olha, por enquanto, comigo eles ainda procuram sim o rosa para menina e o azul para o menino. Só que tem menina que gosta de usar o azul também. Mas não tem há muitas meninas que me procuram um lookzinho. O rosa não, às vezes um coral, mas o rosa eu ainda não atendi o público assim, não. Qual é a faixa de etária que mas criança, né? Criança, a faixa etária? Depende da faixa etária dela, não é? Quando é bebê, eu não tenho contato próprio ainda. Eu trabalho desde o bebê até os 16 anos. Mas hoje em dia, as crianças com 5 anos, elas que escolhem a roupinha delas. Elas já chegam, pegam a roupinha que elas querem e só dão para a mãe. Tá certo. Manuel, deixa eu fazer uma perguntinha para a Renata. Renata, a gente vive um momento bastante conturbado de economia, de negócio, todo mundo está acompanhando, os noticiários já consolidam isso, né? A gente não precisa nem falar muito aqui. E a gente está vendo, infelizmente, alguns pequenos empreendedores, até médios empreendedores, fechando definitivamente as suas portas, né? Infelizmente. Fala-se de alguns canais de ajuda governamentais para o pequeno empreendedor. A escola de treinamento, ela tem a sua história baseada em mercado de trabalho, carreira e empreendedorismo. É uma alma que a gente sempre trabalhou, né, na escola de treinamento. E nas nossas lives não tem sido diferente. A gente tem tentado trabalhar isso. Você é uma pessoa que vive isso no dia a dia, né? Você já é empreendedora já há alguns anos. Como você vê como empreendedora atuante aqui nesse país, como você vê o apoio, não vamos entrar no contexto político, tá, Renata? Dos governos de modo geral, né? Como é que você vê, o que falta de apoio para que empreendedores como você, seja nesse momento mais complexo ou no momento tido normal, possam verdadeiramente tocar o seu negócio? O que você sente mais falta, Renata?
Bem, eu sinto falta da questão que muitas das vezes para você empreender você precisa de um crédito. E muitos dos empreendedores, eles não têm esse crédito. Eu não recorri a nenhum crédito de banco, assim, para auxílio governamental. Eu tive a ajuda dos meus familiares, mas falta sim, tá? Falta um incentivo para as pessoas empreenderem mais, porque eu acredito que se tiverem mais empreendedores, nós não vamos ter tanto desemprego, porque nesse momento a gente se reinventa, né? Vendendo uma roupa, vendendo uma bala, vendendo doce. Eu tenho muitos exemplos de até amigos meus que nesse momento estão se virando na gastronomia, estão aprendendo a cozinhar, vendendo quentinha e tudo com a ajuda da família. Entendeu? Eu sinto que falta mais um incentivo, espaços voltados para os empreendedores, com a ajuda dos governantes, assim, no caso a prefeitura dá um incentivo maior, porque, por exemplo, eu trabalho com roupa, mas quem trabalha com artesanato é complicado hoje em dia. Certo, certo. Falta ajuda, assim, tanto quanto... Renata, deixa eu pegar, enquanto o teu som melhora um pouquinho, deixa eu pegar aqui um gancho do José Manuel. José Manuel, você que estuda empreendedorismo no Brasil e já teve uma pesquisa também em Portugal, fala aí para Manuel, é assim mesmo? O que a gente pode fazer para que empreendedores como a Renata, que temos no Brasil afora, eu acabei de convidar hoje, abrindo para sugestões de profissionais de empreendedorismo para virem aqui dar o seu testemunho. O que a gente precisa de fato, Manuel, para a gente poder tocar um país voltado realmente para o empreendedorismo, Manuel? Parabéns. Antes vou fazer uma pergunta à Renata. Qual é a sua formação académica, Renata? Você estudou o quê? Sua formação académica? Eu sou ensino superior de... Exatamente. Deu para ouvir que ela fez o curso superior, não entendi em qual a área que ela fez, possivelmente administração, talvez, não sei. Mas aí está um grande problema, está outra vertente do empreendedorismo no Brasil. Duas vertentes. A primeira, independentemente da questão financeira, que é muito importante, esse apoio que as entidades oficiais deveriam dar, há a questão da formação do empreendedor. Muitas vezes o indivíduo empreende por necessidade. Empreender por necessidade é em cima do que eu acho, o que eu acredito, mas falta-lhe fundamentos técnicos. Então há necessidade de se formarem empreendedores. Formar empreendedores significa dizer o quê? Não precisa, obrigatoriamente, ter o curso superior, mas isso precisa ter alguma formação em administração, em amplitude geral. Isso é fundamental. Outra coisa muito importante, não me pergunte a razão que eu não te sei explicar. Eu considero o brasileiro um povo extremamente criativo. Não me pergunte qual é a razão. No entanto, não existem no Brasil projetos a incentivar, a estimular essa criatividade. O empreendedorismo no Brasil, quando ele surgiu em 1990 com maior força, ele esteve muito ligado às universidades. E hoje ainda continua muito preso nas universidades. Quando, nos Estados Unidos e na Europa, empreendedorismo começa do ensino fundamental. Muitas vezes é no ensino fundamental que se devem criar empreendedores. Ou por outra, deve-se criar o espírito empreendedor. Porque no Brasil o que existe é o empreendedorismo por necessidade. Como o brasileiro costuma dizer, eu estou com problemas económicos, estou desempregado, eu me viro. Isso é meio caminho para o desastre, porque as pesquisas dizem que a maior parte das microempresas que abrem não suportam nem 5 anos. Então, repara bem, para além do aspecto financeiro, há o aspecto de capacitação. Isso é fundamental. E criar-se cursos. Você não precisa ter um curso superior para ser empreendedor. Você pode se capacitar com curso de curta duração em empreendedorismo. Isso eu considero fundamental, independentemente da questão financeira, lógico. Tá certo, Manuel. Renata, a gente aqui da Escola de Treinamento, da Live Papo de 30, deseja a você todo o sucesso, que você realmente consiga, Obrigada, como todo brasileiro empreendedor que é,
ultrapassar esse momento difícil. Você não vai embora não, tá? Você vai ficar com a gente até o final. Mas deixa eu já, para quem já está assistindo, deixa eu colocar de novo aqui o teu contato, né? Renata, esse é o teu contato no Facebook, não é isso? Quem quiser interagir com você para poder... Esse é o meu contato do Facebook. Quem quiser interagir com você, seja para comprar os produtos com você ou até para reunir forças. Às vezes a gente consegue juntar empreendedores com a mesma motivação para poder tentar empreender juntos, né? Esse é o caminho para falar contigo, não é isso? Isso. Se precisar de ajuda, tirar alguma dúvida, eu posso ajudar, estamos aí. Crescer juntos, né? Renata, fique com a gente e, de antemão, sucesso para Closet da Bibi e tantos outros empreendedores que estão por aí buscando. Fique com a gente. Manuel, vamos pegar então o gancho da nossa live também. De hoje, a gente acabamos de falar com prazer, Renata. Está lá agora, quem tiver... A Renata está com dificuldade, pessoal, porque ela está trabalhando agora. Ela está lá no Closet da Bibi agora, na sua loja que ela abriu depois de fechar a feirinha, ela está lá agora, tá bom? Então, desculpem aí, ela está se esforçando lá para poder pegar a melhor conexão possível. Manuel, então a gente acabou de falar agora com uma empreendedora que está lá na ponta, exercendo o seu negócio empreendedor. E ainda sobre inclusão, o empreendedorismo dentro da inclusão social, o tema da nossa live hoje é educação inclusiva e seu impacto social. Nós convidamos, ela aceitou e temos a honra de receber uma empreendedora social ali de carteirinha. Ela já empreendeu de diversas formas para poder tocar o seu negócio empreendedor. Mas ela vai conversar com você. Seja muito bem-vinda à live Papo de 30. Rosiane, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Obrigada aí pela oportunidade. Estou tentando ajustar aqui, mas está ficando virado. Deixa assim, então. Não tem problema, não. Boa noite, professor Ricardo. Boa noite, Renata. Boa noite, professor Manuel. Boa noite. Vamos lá, então. Rosiane, conte um pouquinho só da um breve roteiro da tua trajetória, porque hoje, aqui no Rio de Janeiro, você é verdadeiramente reconhecida como uma empreendedora que milita muito dentro da área de educação inclusiva. Rosiane, me fale brevemente um pouquinho da história dos seus projetos. Sim, meu trabalho começou em 2018, depois de eu ter uma experiência pessoal com o processo de inclusão. Eu tenho 2 filhos, que são crianças sem deficiência, e que passaram por algumas questões dentro da sua escola, dentro da escola. E aí, diante dessas experiências, em que o meu filho começou a ter alguns conflitos, não só o meu filho, né, toda a turma passou a ter alguns conflitos com um dos seus amigos de classe, e aí eu fui entender junto à escola o porquê desses conflitos serem tão recorrentes e o porquê de tanta dificuldade de relacionamento com esse amigo. E foi diante dessa oportunidade de diálogo com a escola que eu pude entender que aquele amigo havia uma suspeita de que o amigo estivesse dentro do espectro autista. Então, a partir desse depoimento que a escola passou para mim, eu me coloquei no lugar daquela mãe e tentei entender o que era aquele sentimento que passava dentro dela. Porque eu, como mãe, a gente quer o melhor para os nossos filhos, a gente luta pelo o melhor para os nossos filhos, e eu me coloquei no lugar daquela mãe e busquei entender de que forma eu, como a mãe de uma criança sem deficiência, poderia promover a inclusão, ou de que forma eu poderia contribuir para que a inclusão verdadeiramente acontecesse. Nesse processo, nesse ano que a gente teve essa dificuldade de comunicação, essa dificuldade de entendimento,
a gente teve uma outra vivência dentro da escola, que foi na época de aniversário do meu filho. A gente sempre realiza uma comemoração com os amiguinhos da escola, e nós tivemos a surpresa da orientação da escola de que aquele amigo em questão não participaria da comemoração, ele seria retirado da sala para que pudesse ocorrer a comemoração de forma mais, como eles entendem, né, de forma mais tranquila. E eu fui contra esse posicionamento da escola e falei, olha, não é esse tipo de inclusão que eu acredito, e não é esse tipo de comportamento que eu acredito e que quero ensinar para o meu filho. Ele vai participar sim, e nós vamos convidá-lo de igual forma, como eu estou enviando o convite para todos os amiguinhos dele da turma. E nós fizemos a comemoração, fizemos aquela confraternização na escola, o amiguinho participou, e ele foi muito bem, não houve nenhum tipo de imprevisto, não houve nenhum tipo de comportamento inadequado, ele conseguiu interagir muito bem com as crianças. Então, a gente entende que há necessidade urgente de se falar sobre inclusão, porque em nenhum momento a inclusão será sinônimo de exclusão. Eu não posso simplesmente colocar uma criança dentro de uma escola e no momento que tem uma atividade pedagógica ou no momento que tem qualquer outro tipo de atividade que ocorra dentro da escola, eu separe essa criança. Se eu separo essa criança, eu não estou promovendo inclusão. E aí eu repito, a inclusão nunca será sinônimo de exclusão. Então, a partir dessa minha experiência pessoal, que eu vivi bem de perto, de frente com o autismo, de frente com essa realidade do que é inclusão, do que é o sentimento de uma mãe que tem uma criança com deficiência, quais são os seus desafios, quais são as suas dificuldades, eu passei a procurar entender melhor quais eram esses desafios com essas famílias. Então, eu me inscrevi num programa de empreendedorismo que acontece aqui no Rio de Janeiro, e dentro desse programa a gente recebe muitas ferramentas que nos auxiliam a entender como o nosso projeto ou o nosso negócio pode colaborar de forma positiva e verdadeiramente provocar um impacto na vida dessas pessoas, dessas famílias. Então, a partir desse momento, eu comecei a entender de que forma a minha ideia e de que forma essa minha experiência poderia servir para se transformar em um negócio de impacto social. Então, eu passei a ouvir as famílias, conversar com as famílias que têm crianças com deficiência, e as minhas perguntas, quando você faz essa pesquisa, né, junto às famílias, a grande maioria, a maior parte das famílias que responderam às nossas pesquisas sinalizaram que o maior desafio que elas enfrentam não está ligado a você entender ou lidar com a deficiência do seu filho. Ela está mais ligada ao processo de exclusão que o seu filho sofre. Então, dentro dessa realidade, desse impacto que eu tive, de como essas pessoas, como essas famílias se sentem, a partir desse processo, desse entendimento, o meu negócio foi modelado para atender essa necessidade e, junto a essas famílias, transformar essa realidade. Então, hoje a Multidom, ela trabalha desenvolvendo conteúdos educativos, pedagógicos, que trabalhem a inclusão da criança com deficiência, junto às crianças sem deficiência. Então, a gente utiliza a metodologia da inclusão reversa para que esse impacto ocorra nas crianças sem deficiência e, a partir daí, a gente consiga consolidar esse processo de inclusão, onde a gente consegue promover uma convivência das crianças com deficiência e as crianças sem deficiência. Certo. Beleza, Renata, perdão, Rosiane, obrigado. Manuel, antes de você começar a tocar com a Rosiane o barco aí, deixa eu só registrar aqui no primeiro momento, né? A gente tem nos bastidores aí uma pessoa de peso, é o Fernando Fraga, tá aí postando a mensagem, dando boa noite para mim, para você, para a Rosiane e para a Renata. Lembrando que o Fernando Fraga, ele é o assessor de comunicação, assessor de imprensa da Escola de Treinamento, e todos os dias ele posta lá na Escola de Treinamento, @Escola de Treinamento BR, uma notícia compilada, captada, peneirada dentro da mídia. Então, siga
a escola de treinamento, @escola de treinamento BR, que você todo dia vai receber uma notícia lá bem filtrada de Fernando Fraga. Está sempre nos bastidores e está interagindo com o pessoal lá nos bastidores. Fernando, muito obrigado pela parceria de sempre. Um ótimo trabalho por aí. Manuel, toca agora aí o barco com a Rosiane e eu e a Renata ficamos aqui assistindo a interação de vocês nesse tema, Manuel, super pertinente. Você é empreendedor, você já esteve na frente da Escola de Treinamento em vários projetos sociais e a gente tem hoje aqui uma especialista da área. Manuel, toca aí, por favor. Ok, obrigado. Rosiane, primeiramente é um imenso prazer conhecer você, mesmo que virtualmente. Além do facto de abordarmos um tema de importância social democrática, de que é a inclusão através da educação. A gente sabe que a inclusão social é um ato de incluir na sociedade pessoas historicamente excluídas da socialização. No que diz respeito à questão da educação, da inclusão através da educação, a gente sabe que existe um amparo da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e Bases e da Lei Brasileira de Inclusão. Contudo, a gente sabe que há uma diferença muito grande na aplicação das leis. Então, há uma defasagem enorme na aplicação. E você fala a exclusão, mas eu digo também, e talvez gostaria de saber a sua opinião, como funciona muitas vezes a inclusão somente colocando esse aluno com deficiência numa aula, numa escola e numa turma. Isso, na minha visão, não é inclusão social. E é nesse sentido que eu gostaria de saber qual a importância do vosso trabalho e como é que vocês trabalham junto às escolas, além de trabalharem junto às famílias. Porque a escola precisa também de formação. Os professores das escolas precisam de formação específica sobre isso. E isso não é dada pelos governos. Na realidade, os governos entendem que a inclusão social é colocar esse aluno dentro de uma turma. Isso, a meu ver, eu gostaria de saber a sua opinião, não é inclusão social. Concordo, professor Manuel. Eu acredito muito que não basta você inserir uma criança dentro do contexto escolar. Você precisa promover acessibilidade aos conteúdos adaptados, que precisam estar adequados para a realidade daquela criança. E você também precisa investir em como as crianças que não têm deficiência e que convivem com aquela criança vão receber aquele amigo. Então, é aí que entra o trabalho da Multidom. É trabalhar com essas crianças sem deficiência, esses conceitos, essa conscientização, esse entendimento sobre o que são as deficiências, qual é a limitação que aquela deficiência impõe para aquele amigo, como eu posso ajudar aquele amigo em um momento em que ele estiver dentro de uma crise ou que ele estiver tendo alguma dificuldade de acessibilidade. Então, o nosso trabalho é justamente consolidar essa inclusão. E para consolidar essa inclusão, não basta apenas eu colocar essa criança dentro da escola e fechar a porta com ela lá dentro. Eu preciso que os professores entendam sobre aquela necessidade e que os amiguinhos ao redor também entendam. Porque o que pode acontecer, e que é o que eu vejo acontecer, é que aquela criança é colocada naquela escola e quando precisa fazer uma atividade, ou um passeio pedagógico, ou explorar algum tipo de conteúdo, essa criança não participa. Primeiro, porque não tem um conteúdo adaptado para a realidade dela. Depois, porque pode acontecer e tem muita ocorrência de bullying por falta do entendimento do que aquela diferença provoca para aquela criança. Então, você tem a exclusão que os próprios amiguinhos vão lidar com aquela diferença. Então, eles, por não entenderem uma limitação, por não entenderem uma deficiência, eles naturalmente vão excluir o que não deveria ser natural. Deveria ser natural incluir aquela criança, deveria ser natural eu entender aquela criança. E não é o que acontece na realidade. Se há muito cumprimento da lei, aí eu chego numa escola e ele não pode recusar uma criança, ele não pode recusar o filho, e aí aquela escola aceita aquela criança, mas ela não proporciona, na prática, o que é verdadeiramente a inclusão. Deu para entender. Vocês oferecem o vosso trabalho às escolas? Sim, hoje nós atuamos oferecendo tanto para a escola pública como para a escola particular
o nosso processo e a nossa metodologia de inclusão reversa. Como que o nosso trabalho era realizado antes da pandemia, né, quando a gente tinha as aulas presenciais? Nós levávamos o ensino da língua brasileira de sinais para as crianças sem deficiência, para que, no caso de receber uma criança com deficiência auditiva, a turma consiga dialogar com aquela criança, e aí você tem, de fato, um processo de inclusão, você não tem uma criança surda isolada dentro de uma sala, que tem apenas o mediador, ou que tem apenas o tradutor, o intérprete de Libras. Então, você consegue, de fato, promover essa acessibilidade na turma toda. E aí você também tem a questão de você incentivar a utilização dos recursos de acessibilidade, e a gente tem em desenvolvimento um material pedagógico de letramento para as crianças que têm dificuldade de aprendizado dentro do conceito que é aplicado hoje dentro da pedagogia. Então, a gente tem esse material que está em desenvolvimento e ele vai estar liberado no nosso site até o final do mês de agosto. Então, a gente tem ferramentas para que essa inclusão, de fato, ocorra. O que a gente entende, professor Manuel, é que há uma urgência de que isso aconteça. A gente precisa que as escolas sejam verdadeiramente inclusivas e elas não sejam separatistas, né? Onde a gente tem somente a inserção e não a inclusão. Exatamente. Vocês oferecem esses trabalhos. Qual tem sido a receptividade que vocês têm tido nas escolas para o vosso trabalho? Receptividade significa dizer não somente concordarem, mas aceitarem vocês participarem diretamente nesse processo. Sim, também, além do ensino da língua brasileira de sinais, nós também levamos uma outra disciplina, que é inclusão e cidadania. Através dessa disciplina eletiva que a gente apresenta para as escolas, dentro desses conteúdos, a gente aplica contação de histórias com personagens de pano, né, que representam as crianças com deficiência. Então, a gente trabalha com 25 personagens de pano, cada um representando uma deficiência. Você tem o cadeirante, você tem o deficiente visual, o deficiente auditivo, e tantas outras deficiências representadas naqueles personagens. E a gente apresenta esses personagens para as crianças, e nesse momento a gente consegue promover uma interação de entendimento. Então, eu conto uma história sobre aquele personagem, eu falo sobre a deficiência daquele personagem, e a gente começa a estudar sobre aquela deficiência e a entender sobre ela. E a partir desse entendimento, a gente consegue ter uma percepção de diferenças. E por que eu falo diferenças? Porque todos nós somos diferentes. Então, essa é a percepção que a gente passa para as crianças. Eu sou diferente, o professor Manuel é diferente, o professor Ricardo é diferente, Renata é diferente. Então, ninguém de verdade é igual. Então, por que eu, que sou diferente, e o outro, que é diferente por ter uma deficiência, ele não se torna uma pessoa que não mereça ter o mesmo grau de oportunidades que eu, se eu também sou diferente? Então, a partir desse entendimento de que nós somos diferentes e que precisamos respeitar essas diferenças, a gente consegue fazer com que as crianças percebam que todos nós temos essas diferenças, essas questões, e precisamos respeitar os limites de cada um vai ter um tipo de aprendizado, cada um vai desenvolver uma habilidade específica. Eu não tenho habilidade de jogar futebol, mas o meu amigo tem habilidade de jogar, eu tenho habilidade no xadrez, o meu amigo não tem. Então, a gente está falando sobre diferenças, sobre habilidades, sobre respeitar essas diferenças. Não é porque eu não sei jogar futebol que eu não posso aprender a jogar xadrez. Então, tudo isso é dialogado com as crianças para que elas percebam e respeitem as diferenças desde pequena e a gente consiga formar de verdade um cidadão consciente, um cidadão que respeita, um cidadão que entende e que não pratica o bullying em nenhum momento da sua vida. Ótimo. Vocês trabalham em cima dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU? Sim, nós trabalhamos em cima de 4, né? A gente tem os principais, que é a redução da desigualdade, educação de qualidade e paz e justiça, que é o ODS 16. Esses são os nossos principais, mas a gente também tem saúde e bem-estar, que acaba
nos acompanhando, e igualdade de gênero quando a gente coloca os nossos personagens meninas para conquistar, e aí a gente mostra também essa questão da igualdade de gênero e respeitar e promover e incentivar essas diferenças. Ótimo. Vocês provavelmente, não sei até que ponto, necessitam de ter parcerias com as empresas para dar sustentação ao vosso projeto. Até que ponto vocês necessitam do apoio de empresas que investam em responsabilidade social? Sim, é importante que a gente consiga passar essa mensagem para todas as empresas que de verdade querem atuar com responsabilidade social e inclusão social. O nosso trabalho, ele precisa de parceiros, precisa de apoiadores, né? O nosso material que está sendo desenvolvido é um e-book de alfabetização e letramento, ele vai ser disponibilizado de forma gratuita. Então, isso é importante para a sociedade, é um material muito completo, onde a gente vai ter o aprendizado bilíngue, português de Libras. Então, são materiais com qualidade, materiais que vão estar disponíveis para os professores, para as famílias, e a gente precisa de apoiadores, pessoas que acreditem, como nós, que é possível transformar através da educação, que é possível a gente ter uma inclusão de verdade, desde que a gente esteja disposto a fazer parte desse movimento, fazer parte dessa inclusão. Então, a gente convida, sim, que todas as empresas possam conhecer o nosso trabalho e avaliar se o nosso trabalho está de acordo com aquilo que eles entendem que é possível fazer para a inclusão da criança com deficiência. Manuel, posso trazer aqui uma pergunta aqui do público que está fazendo aqui para a Rosiane? Claro. Deixa eu trazer uma pergunta, botar aqui na tela para a Rosiane ajudar a gente a responder. Não, na verdade, quem vai responder é ela. A gente só vai, no máximo, torcer. Rosiane, a Daniela pergunta, como você adaptou, né, o seu trabalho com esse período onde as escolas estão fechadas e com o ensino à distância? É mais um desafio, né, Rosiane? Além desse que está interagindo com o Manuel, é mais um tempero nessa situação desafiante, né? Com certeza. Daniela, obrigada aí pela sua pergunta. Como que nós estamos atuando hoje diante da pandemia, quarentena, fechamento das escolas? No nosso canal lá no YouTube, você pode encontrar algumas das nossas aulas de Libras que nós estamos disponibilizando através do nosso canal, e esse material que está sendo adaptado para uma versão digital. Então, é um material que a gente já utiliza no nosso planejamento anual desse projeto de inclusão reversa, que a gente leva para as escolas. Então, esse material vai ser disponibilizado para todas as pessoas que acessarem lá através do nosso site. Esse material, ele vai estar disponível, né, como eu disse, até o final de agosto. Ele está sendo adaptado para essa versão de e-book. Então, todas essas adaptações foram necessárias por conta da pandemia. Mas aí a gente também tenta olhar positivamente, né? A gente precisa manter uma esperança de que as coisas vão melhorar. Então, a gente tenta olhar pelo lado positivo. Foi bom porque a gente conseguiu colocar disponível para mais pessoas os conteúdos que estariam disponíveis apenas para as escolas assistidas pelo nosso trabalho. Então, tentando enxergar o otimismo em meio a tanta coisa ruim, em meio a tanta notícia ruim, a gente tenta ver de uma forma mais positiva a nossa evolução, as formas que a gente está conseguindo se adaptar e disponibilizar esse material para as pessoas que têm interesse não só de conhecer o nosso trabalho, mas também de utilizar as ferramentas que nós aplicamos nas escolas. Bacana. Deixa eu trazer mais uma pergunta que pegar o embalo, que você já respondeu uma, eu trazer mais outra aqui. A Adriana pergunta o seguinte, Rosiane, uma dúvida. Em uma sala de aula com uma criança do espectro autista e a professora conta com a ajuda de uma auxiliar ou de uma estagiária? Como é que seria? Na operação disso, como é que funciona, Rosiane? Então, isso depende da escola. Eu não sei se ela está perguntando como a Multidom utiliza ou se são as escolas. Algumas escolas utilizam estagiários, né? Mas o ideal seria que utilizasse um mediador, que é aquele profissional que tem a capacidade técnica de fazer uma intervenção diante de um aluno que, de repente, entra numa crise dentro do espectro autista. Então, é necessário avaliar junto à escola qual é o profissional que ela está disponibilizando para atender a criança.
Tá. E para fechar essa parte, para devolver ao Manuel, a última pergunta aqui. A Manu pergunta o seguinte: existem vários tipos e níveis de deficiência. Todas as crianças, independente da limitação, podem ser incluídas em uma turma regular? Rosiane, o que você acha? Oi, Manu. Boa noite, obrigada pela pergunta. Eu não peguei o nome da pessoa que fez a pergunta anterior. Obrigada pela pergunta. É um desafio. Sempre será um desafio você incluir todos os níveis e vários tipos de deficiências numa mesma classe. O ideal é sempre que a gente tenha a visão otimista de que é possível. E como esse trabalho é possível, como que a gente consegue incluir todas essas deficiências de formas tão diferentes, tão particulares, dentro de uma mesma classe, né? Dentro de uma mesma unidade de turma. O nosso trabalho com a Multidom, ele começa desde a educação infantil. Manuel, travou um pouquinho aqui a Rosiane. Deixa eu ver se ela já voltou. Só um minutinho. Não. Conectando. Beleza. Manuel, então vai com as tuas considerações com base no que a Rosiane já colocou. Não sei se ela já está ouvindo a gente. Quando ela ouvir, ela vai... Rosiane, voltou? Voltou. Ah, você estava no finalzinho completando teu raciocínio, Rosiane. Se puder voltar só o finalzinho. Claro. Aqui na Multidom a gente trabalha com as crianças desde a educação infantil, que nós consideramos ser o ideal. Por quê? Você começa a trabalhar esses conceitos de inclusão, esses conceitos de respeito, cidadania, desde pequeno. E aí, conforme ela vai crescendo e vai recebendo seus amigos com deficiência, ela vai tendo uma maior compreensão e ela consegue, sim, fazer parte desse processo de inclusão. Então, é claro que vai ser sempre um grande desafio, mas é possível, a partir do entendimento e da compreensão de todas as crianças, né, da classe inteira, quais são as necessidades daquela criança, qual é a habilidade que ela tem, que ela pode ser estimulada, desenvolvida, e qual é o nível de acessibilidade que aquela escola vai oferecer para as crianças. É claro que uma turma mista, com vários tipos de deficiência e crianças sem deficiência, o material didático que vai ser utilizado vai precisar de vários tipos de adaptações, mas isso vai depender de como a escola enxerga a inclusão e de como a escola está disposta a praticar a inclusão. Manuel, toca o barco aí, o que você ainda quer interagir com a Rosiane. Manuel, fica à vontade. Eu gostaria de fazer uma última pergunta que eu acho que é muito importante. A meu ver, independente das mídias digitais utilizadas para a divulgação do vosso processo, vocês têm alguma estrutura comercial que permita que elementos da vossa Multidom visitem empresas divulgando o vosso trabalho? Durante a pandemia, nós ficamos muito restritos com essa questão das visitas e de que forma a gente pode apresentar para as empresas. Antes da pandemia, o nosso processo era que ela visitasse em loco, né, visitasse as nossas atividades dentro da escola, no momento em que elas estivessem ocorrendo, para que eles pudessem acompanhar como é aplicado esse trabalho. Com a pandemia, a gente ficou muito limitado e a gente, infelizmente, nesse momento, só consegue disponibilizar o nosso material pela internet. Caso haja necessidade de um encontro, ou a gente pode estar agendando virtualmente e enviando o nosso material que a gente já tem, as nossas aulas, algumas aulas que foram gravadas, algumas atividades que foram registradas antes da pandemia, e aí a gente consegue proporcionar esse tipo de avaliação que não poderia ocorrer nesse momento por conta das escolas estarem fechadas por conta da pandemia. Então, a gente não teria essa possibilidade nesse momento. Tá certo. Manuel, Rosiane e Renata, já a gente vai passar para as perguntas finais ou considerações finais, se alguém tiver mais alguma pergunta. Antes, deixa eu só reforçar um pouquinho, né? Como quem não conhece ainda, essa é a live Papo de 30, aquela que vai direto ao assunto. É essa a ideia, a gente não tem a intenção de esgotar um assunto. Pelo contrário, a gente quer fazer provocações e trazer especialistas que possam dar alguma dica sobre a temática. No nosso caso de hoje,
a questão da inclusão, né, dentro de um empreendimento social, né, educação inclusiva e seu impacto social. Convido a quem ainda não conhece a live, acompanhar. Ela acontece todas as quintas-feiras, às 18 horas. E você pode também assistir às lives anteriores em nosso canal do YouTube, Prof. Ricardo Machado. Se inscreve e você vai ver não só as outras 4 lives Papo de 30 que já aconteceram, como uma série de filmes de curta, média duração sobre carreira, sobre empreendedorismo, sobre mercado de trabalho, temas correlacionados a você que é colaborador de uma empresa ou a você que deseja seguir a visão empreendedora. Bom, Renata Bibi Close. Renata, vou botar de novo aqui na tela o seu contato. Renata que está lá trabalhando agora, parou de atender os seus clientes para dar um pouquinho de dicas aqui para a gente. Renata, já te agradecendo, né, a tua presença aqui, dar essa parada aí para poder falar com o pessoal. Eu te pediria que você deixasse aí uma mensagem para quem é empreendedor como você. Que tipo de dica, mensagem final você deixaria, Renata? Bem, como eu falei, o empreender não é fácil, mas se você desistir, você nunca vai saber o resultado. Então, não desistam. Busquem pessoas que queiram, que tenham o mesmo objetivo que você. Procurem ajudar o seu amigo que quer empreender, porque o resultado vem. Pode demorar um pouquinho, mas ele vem. Obrigado, Renata. Rosiane, né? Mais uma vez agradecendo. Eu sei que você largou alguns compromissos para vir correndo aqui tentar atender a gente. Eu sei que não é fácil, está todo mundo no corre-corre. Te agradecendo de coração, né? Você que viria na quinta-feira que vem, eu acabei não mencionando isso no início, quem está assistindo a gente, a Renata já estava agendada para mais à frente, e aí surgiu uma necessidade da Natasha, que estaria sendo entrevistada hoje. A gente espera a Natasha em breve aqui com a gente. E aí a gente puxou a Renata da Bibi Close para vir hoje com a gente no Momento Empreendedor. E a Rosiane, que estaria hoje no Momento Empreendedor, e semana que vem, como entrevista, correu e teve que mudar algumas agendas para estar com a gente. Rosiane, agradecendo de coração a sua presença aqui nos vários projetos que você trabalha. Vou colocar aqui na tela o teu contato. Está correto, Rosiane? É esse contato mesmo? Tá. Esse é o melhor que eu vou falar contigo? Sim, é o nosso e-mail de contato. Então, qualquer dúvida, sugestões, vocês podem estar encaminhando para esse e-mail que a gente responde. Rosiane, já te agradecendo, as tuas considerações finais e qualquer mensagem que você queira deixar para quem está na luta como você, dentro desse grande desafio que é implantar a inclusão nesse país. Rosiane. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouco do nosso trabalho com a Multidom. Obrigada pelo espaço, obrigada pela gentileza de nos receber aqui nesse momento. O que eu posso dizer para quem está nos assistindo agora, né, é importante a gente entender que tudo faz parte da gente, porque eu me fazia essa pergunta, né, o que eu tenho a ver com essa inclusão? Meus filhos não são deficientes, eles não possuem deficiências, o que eu tenho a ver com isso? Então, eu tenho tudo a ver com isso, porque eu sou parte da população que, sem entendimento, pode ser a população que exclui. Então, eu quero que as pessoas possam enxergar, através do trabalho da Multidom, o que nós, que estamos do outro lado, podemos fazer para proporcionar essa inclusão, para consolidar essa inclusão. A inclusão não vai acontecer somente com a luta de um lado só, ela precisa ser a luta de todos nós. Então, você precisa se tornar parte dessa luta, você precisa orientar o seu filho sobre inclusão,
Você precisa dizer para ele que todos nós somos diferentes. Então, respeite as diferenças, que a gente vai conseguir juntos transformar essa sociedade por mais inclusão, por mais acessibilidade. Então, fica aqui o meu recado, a minha dica, o meu compartilhamento de propósito de vida para todos que estão nos assistindo. Manuel, mais uma vez nós fomos agraciados com duas empreendedoras, né, que militam aí na luta, cada uma numa frente dificílima, né, cada um na sua frente, né, agradecendo as duas. Manuel, suas considerações finais aí da nossa live, Papo de 30, um mês, hein, Manuel? Um mês estamos aqui interagindo com essa galera, a qual agradeço muito. Peço a vocês que tenham acompanhado a gente, com todo agradecimento de coração, compartilhe as nossas lives, se inscreva no nosso canal, assista lá depois no YouTube, compartilhe com os amigos. Manuel, suas considerações, por gentileza. Em relação à Renata, os meus parabéns. Ela é um excelente exemplo da luta da mulher pela igualdade. Isso é muito importante. São esses exemplos que fortalecem o empreendedorismo feminino. Meus parabéns, Renata. Quanto à Rosiane, minha admiração. Sem dúvida nenhuma, o seu trabalho é belo. É aquele trabalho em que todos nós necessitamos de olhá-lo como exemplo. E isso é fundamental. Espero que você seja muito feliz no seu projeto e que ele consiga se expandir para além dos limites do estado do Rio de Janeiro. Muitos parabéns, felicidades para você. Obrigada. Pessoal, Obrigada, mais uma vez, Renata, sucesso lá na Close da Bibi, seja com pandemia ou sem pandemia, que empreendedores como você, que têm iniciativa, postura e tentam superar, tenham sucesso. Parabéns, sucesso lá e até breve aqui na Papo de 30. Rosiane, a tua frente dá pano para manga, né? A gente puxou um pouquinho aqui, em breve vou voltar a fazer o convite a você para a gente voltar a falar de um tema que é tão pertinente, Rosiane, e precisamos de mais pessoas como você nessa luta que é difícil, né? Que é árdua. E parabéns mais uma vez, muito obrigado por estar presente na live Papo de 30 de hoje. Sucesso nos teus projetos, Rosiane. Obrigada. Sucesso para todos nós. Obrigada. Manuel, Obrigada, vamos lá, obrigada. um mês de live Papo de 30. Até a próxima semana. Próxima quinta-feira, 18 horas. Compartilhem, divulguem. Quinta-feira que vem, às 18 horas, estaremos de volta. Até lá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.